Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, como sempre, tá certo? Nós estamos ao vivo dos estúdios de Educa Recife, mas você também pode assistir e reassistir essa aula nas plataformas digitais, onde ela ficará disponível no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube. Lá você pode curtir, comentar, compartilhar a nossa aula, tá certo? Deixar o seu comentário também. A nossa aula, como sempre, será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pela nossa querida intérprete Laisa. Seja bem-vinda, Laisa. Então vamos lá, essa semana a gente começa um assunto novo, né? Mas antes de começar o assunto novo, que tem spoiler aí no telão, né? Vocês estão vendo que se trata dos pronomes relativos e das orações adjetivas, eu preciso fazer uma errata, gente. Eita, errei, olha só. Mas estou aqui assumindo meu erro. Na semana passada, que eu falei sobre as figuras de linguagem, eu falei um pouquinho sobre a metáfora. Só que o exemplo que eu usei para falar sobre a metáfora estava equivocado, porque ele se confunde com a comparação, que é uma outra figura de linguagem. Então, vamos ver aí qual é a diferença entre as duas. A primeira, que é a metáfora, é uma comparação implícita, tá certo? É uma ideia comparativa sem o termo que marca essa comparação. Então, quando eu digo assim, João é um gato, eu estou fazendo uma ideia implícita de que João é tão bonito, né? Estou chamando João de bonito. Contudo, na comparação, eu tenho uma comparação explícita, ou seja, quando ela é marcada pelo texto. Então, é quando eu vou usar conectivos e expressões e termos como do que, tal qual, como, tanto, quanto, que nem, como se. Então, quando eu falo assim, ele é tão frio quanto gelo. Então, essa comparação que está marcada aí na frase é explícita, tá certo? Enquanto a metáfora vai ser uma comparação de ideias, que ela está implícita no significado que aquela frase vem trazer, tá certo? Espero que tenha ficado aí bem explicadinho para vocês e agora vocês consigam ver a diferença. Outra coisa que eu esqueci de dizer na aula passada sobre as figuras de linguagem é que a personificação, né, que é essa característica aí que dá qualidade humana a um objeto ou coisa inanimada, ela também pode ser chamada de prosopopeia, tá certo? Mas o conceito tá certo, tá tudo certinho lá. Mas é só para lembrar vocês que ela tem outro nome, que é a prosopopeia. Então, quando eu digo assim, as árvores falam comigo, eu estou dando característica humana às árvores, porque as árvores normalmente não falam, né? Mas eu posso criar esse sentido figurado e dizer que elas falam, tá certo? Corrigido? Então, vamos lá, vamos começar o tema da aula de hoje. A gente começa relembrando o que são pronomes, né? Vocês com certeza já viram os pronomes lá no 6º ano, e agora no 7º também. Então, a gente vai aí relembrar. Os pronomes, eles estão dentro das classes gramaticais, né? Que são essas 10 aqui, que a gente estuda repetidamente a partir do 6º ano. Então, a gente tem os substantivos, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo, o advérbio, o numeral, preposição, conjunção e interjeição. Cada um aí tem a sua expressividade e serve para uma coisa diferente dentro da frase. Então, o substantivo é aquele nome, né? É o que dá nome a coisas e objetos. O verbo marca a ação, o adjetivo marca a qualidade, o pronome substitui o nome, o artigo vem antes do substantivo, o advérbio modifica o verbo, o numeral enumera, a preposição faz a ligação entre dois termos, a conjunção faz a ligação entre duas orações e a interjeição, que é um termo que expressa as emoções da gente. E os pronomes, Vivi? Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham outras palavras, quase sempre substantivos. Eles classificam-se em pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Aqui eu coloquei embaixo os exemplos desses pronomes. Então, eu tenho eu, tu e ele como pronomes pessoais, você, senhor ou senhora, como pronomes de tratamento, né? Aquilo que a gente vai, a forma como a gente vai se referir a alguma pessoa, tratar essa pessoa. Então, eu tenho meus, teus e suas como pronome possessivo, que indica essa posse. Eu tenho este, esta, esses e essas para pronomes demonstrativos.
Indefinidos, a gente tem algum, nenhum, todo, que é quando eu não sei a quantidade, eu não sei quem está falando, então eu uso aí o pronome indefinido. E a gente tem os interrogativos, né? Quem, que, quem, qual, quanto, e os pronomes relativos que a gente vai ver agora. Hoje nós falaremos sobre eles, sobre os pronomes relativos. O pronome relativo, ele funciona como uma ligação entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que se liga a outra, ou seja, da segunda oração. Referencia coisa ou referencia pessoa que está na frase anterior, tá certo? Então, vamos acompanhar aqui o exemplo que eu trouxe. Na frase que eu trouxe tem escrito assim: este é o restaurante a que ele se referia. Então, esse que está aqui na segunda oração. A primeira oração ela é marcada pelo verbo ser, que está ali conjugado, então este é. E a segunda oração está marcada pelo verbo referir, se referir. Então, a gente tem duas orações diferentes, o que está fazendo a ligação entre essas duas orações. E aqui ele substitui o nome restaurante, tá certo? Então, para não repetir, este é o restaurante, ao restaurante a quem me referia, eu uso o pronome relativo que e faço essa referência. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Os variáveis são esses que estão aí na telinha laranja, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. Então, a gente já percebe uma variação aí entre singular e plural, e é por isso que a gente diz que eles são variáveis. Quanto, quanta, quantos e quantas, tá certo? A gente também consegue perceber essa variação entre plural e singular. Os invariáveis são aqueles que não variam, tá certo? Eu consigo usar tanto para o plural quanto para o singular. Quais são eles? O que, quem, onde e como. Então, aqui a gente tem aí bem separadinho quais são os pronomes relativos que são variáveis e aqueles que não são. Agora a gente vai ver alguns usos específicos dos pronomes relativos. O primeiro deles é o cuja ou o cujo. Quando eu uso assim no exemplo, gosto do restaurante cuja comida é boa. A palavra cuja, aqui nesse exemplo, estabelece uma relação entre restaurante e comida, concordando em gênero com a segunda, tá certo? O pronome cujo indica uma posse, então a comida, ela é desse restaurante em específico, então ela pertence ao restaurante. Então o cujo, ele estabelece essa relação de posse entre os dois termos que são interligados. O que mais? O quem, outro pronome relativo quem, que é empregado em referência a pessoa ou coisa personificada, tá certo? Ele só vai ser usado para coisa quando ela tiver características aí humanas, quando ela estiver personificada. Vem acompanhado de preposição. Lembra que são preposições? São aquelas palavrinhas invariáveis que ligam dois termos, tendo um substantivo como antecedente. Vamos ver aqui o exemplo para ficar mais explicado o que eu quero dizer. Então, eu tenho assim a seguinte frase: a mulher a quem me referi foi educada. Então, aqui a gente tem o substantivo, que é a mulher, o a é a preposição, que vai fazer essa ligação entre mulher e o pronome relativo, e a gente tem o pronome relativo que substitui a mulher. Então, ele referencia. A mulher a quem me referi foi educada. Então, quem foi a pessoa a quem eu me referi? Foi a mulher, que antecede o pronome relativo, tá certo? Massa? Tá dando para entender até aqui? Eu sei que é muito conteúdo, muita informação, mas aos pouquinhos a gente vai absorvendo tudo. E caso você tenha alguma dúvida, queira deixar o seu comentário, o seu grito de socorro, brincadeira, você pode fazer isso no chat ao vivo, que a professora Camille está aqui comigo, ela vai ler o que você disser e vai comentar aqui na nossa aula, tá certo? Então, vamos continuar. O pronome quem? Ele é empregado com referência à pessoa ou alguma coisa personificada, que eu já falei aqui, né? Então, vamos para outro exemplo. O porteiro não viu quem havia saído. Então, eu estou falando de uma pessoa. Contudo, essa pessoa ela não está explícita na minha oração. Diferente da mulher que estava explícita no exemplo anterior, esse aqui não está. Então,
se refere a uma pessoa, aquele que, mas esse antecedente não está na informação do meu texto, tá certo? Mas ele também pode ser usado dessa forma. Por exemplo, aqui embaixo. A senhora a quem cumprimentara era a esposa do professor. Então, aqui a gente tem outro exemplo que se parece com o anterior da mulher. Quando o antecedente é explícito, a quem equivale a o qual e vem antecedido de preposição, que é o a, tá certo? Então, aqui a gente tem a senhora, que é o termo a quem o quem se refere. Tá certo? Enquanto em cima a gente tem aí uma pessoa que é referenciada, mas que não está no meu contexto, não aparece na minha frase. O que? O que ele vai ser comumente usado, tá, para juntar orações. Então é muito comum tentar reconhecer o pronome relativo com a junção de duas orações. Então aqui eu tenho: nós tomamos café e o café era bom. Se eu faço um exercício para tentar juntar essas duas orações, eu tenho: nós tomamos o café que era bom. E esse que substitui a palavra café e estabelece uma relação entre as duas frases, tá certo? Lembra que esse que ele é invariável? Que eu falei lá no comecinho que tem duas classificações de pronomes, aqueles que são variáveis e aqueles que são invariáveis. Então, o que, ele é invariável. Então, ele vai aparecer na frase que é singular, como essa de cima, mas ele também vai aparecer em frases que estão no plural. Como é o caso desse outro exemplo que eu coloquei aqui embaixo, ó. Não são coisas que se aproveitem. Então, a gente tem uma construção que está toda no plural, são coisas, mas o que é invariável, continua ali intacto, né? Sem se mexer, sem variar também, sem apresentar nenhuma diferença com relação a uma frase que está no singular. O pronome relativo que emprega-se preferencialmente depois de preposições a, com, de, em, por, tá certo? Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Havia ocasiões em que me revoltava. Então, aqui a gente tem o uso da preposição em anterior ao pronome relativo que, para dar essa ideia total das ocasiões em que me revoltava, tá certo? Outro exemplo, indicou-lhe um motel de que a viúva tomou nota num caderninho. Então, aqui eu também tenho a junção de uma preposição de com o pronome relativo que. O ou a qual também são pronomes relativos variáveis, né? A revista para a qual escrevia tinha boas matérias. O pronome relativo o qual, a qual e suas flexões são usados depois de preposições com mais de uma sílaba e das locuções prepositivas. Então, aqui a gente tem o para, que tem mais de uma sílaba. Então, a gente vai utilizar a qual, o qual, tá certo? A variação do qual. No exemplo de baixo, a gente consegue perceber isso também. Então, quando a preposição que está aparecendo antes do pronome, ela tem mais de uma sílaba, ou seja, ela é mais extensa, a gente vai usar as flexões do qual. Então, vamos lá. Observou as pessoas perto, das quais teria de ficar. Então, quando eu uso perto, eu estou usando uma ideia de perto de. Então, consequentemente, com mais sílabas. Então, eu utilizo uma variação do qual. Nesse caso aqui, das quais. Tá certo? O quanto. O pronome quanto é antecedido por pronomes indefinidos. Tudo, todos, aqueles que a gente não sabe exatamente de que quantidade a gente está falando, que podem ser omitidos. Então, o seu valor também é indefinido. Quando eu digo assim, entre tudo quanto olhei, fiquei em parte. Então, eu não estou definindo aí nem qual foi o tudo, nem qual foi o quanto. Então, a informação aí é indefinida. Então, ele é um pronome relativo, o quanto, mas ele não tem um valor exato. Eu não consigo definir essa quantidade. Outro exemplo é, entre quantos te rodeiam, tu não enxergas teus pais. Então, eu não sei a quantidade de pessoas que me rodeiam, tá certo? Então, ele é um pronome relativo, mas ele tem esse valor aí de ser indefinido, porque eu não consigo medir a quantidade.
o onde? O onde desempenha normalmente a função de adjunto adverbial, que indica o lugar no qual alguma coisa acontece. Onde costuma ser considerado advérbio relativo. Então, ele vai aí ter caráter de advérbio, mas ele também pode fazer essa referência a um termo anterior. Ainda não sei onde vou buscar as flores. Então, ele marca aí um lugar que existe, que não foi citado, e ele funciona como advérbio marcando o local. O lugar, no caso. Essas classificações que a gente viu, e agora a gente consegue respirar um pouquinho, né? Porque foram muitas informações de gramática. Respira e vem comigo. Porque elas servem com um propósito maior, né? Não adianta aí aprender quais são os pronomes relativos se a gente não consegue fazer com eles uma certa interpretação, consegue colocá-los aí na nossa vida aqui fora. Então, eles servem a um propósito maior, que é fazer com que você consiga entender um texto, independentemente de ser literário ou não, e organize o seu entendimento da língua, né? Afinal, é para isso que a gente aprende a gramática, para poder usar a língua com maior propriedade, com toda a sua capacidade criativa. Sendo assim, para falar em interpretação de texto, eu trouxe aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Quadrilha, tá certo? A gente vai ler e vai ver se a gente consegue reconhecer os pronomes relativos dentro desse poema. Vamos lá. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre e Maria ficou pra tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então aqui a gente percebe que é uma dança aí entre as relações afetivas e amorosas e a gente consegue perceber o que muito forte, referenciando uma coisa que vem antes para combinar com uma coisa que vem depois. Então, cada que no poema de Drummond retoma o nome anterior, que era um substantivo, né? E eles exercem a função de pronome relativo. Então, Teresa que amava Raimundo, Raimundo que amava Maria, Maria que amava Joaquim. Então, o que está sempre retomando esse termo anterior, que nesse caso do poema de Drummond é um nome, é um substantivo. Fazendo essa substituição exagerada dos amores, né, o que é que Drummond quer dizer com isso? Drummond faz também uma brincadeira com o título do poema, né? Quadrilha é uma dança nordestina em que se troca de pares às vezes. Então, o poema é uma dança de amores. Eu tenho certeza aí que vocês já viram, já estão habituados aí com essa dança nordestina. A gente está aqui no Nordeste, a gente ansiosos para que o São João retorne aí com a sua força total. Então, a gente está habituado a assistir, a ver as quadrilhas, as apresentações de quadrilha. Então, quando o Drummond faz essa analogia, na verdade, ele tenta reproduzir essa brincadeira que acontece no São João, em que um par fica aí trocando com o outro para decidir aí quais são os pares ideais, afinal, quem ama quem, né? Então, a gente consegue perceber que essa dança ela também existe no poema de Drummond e nem sempre o final é o que a gente espera. Então, a gente percebe aí que, embora um ame o outro, que ama outro, que ama outro, o final da história, ou seja, o desfecho disso tudo, pode não ser aquilo que a gente espera, que é uma resolução positiva, que são os pares se fazendo, os amantes ficando juntos. Então, no final do poema de Drummond, a gente tem a quebra dessa expectativa e cada um vai para um lado, vai fazer uma coisa diferente que não estava sendo esperado por quem estava lendo o poema. Então, é exatamente isso a relação que se estabelece entre as personagens e entre o poema de Drummond e a quadrilha nordestina, tá certo? O elemento de surpresa dessa dança é saber qual foi o destino de cada pessoa. Sendo assim, o eu lírico quebra a expectativa criada pelo poema e acaba mostrando um ponto de vista que defende que somente amar não é o suficiente, que a vida tem imprevisibilidades e é possível lidar com elas. Falando em imprevisibilidade, eu quero saber como é que está aí o movimento de vocês no chat. Então, para isso, vou fazer agora
um recorte para a gente falar com a nossa professora, querida professora Camille, que está no chat, acompanhando essa aula aqui junto comigo, que vai me contar como é que tá a vida de vocês aí, se vocês estão acompanhando, se vocês estão interagindo com a gente, tá certo? É com você, Camille. Olá, gente. Olá, professora Viviane. Então, até agora a gente não tivemos muito movimento, mas aqui deixei claro que qualquer dúvida eles podem mandar, que estamos a postos. A professora Viviane mandou uma mensagem dizendo: aula joia, gostando muito. Richard mandou um oi. Oi. E Falar o quê? desejou bom dia. Oi, então a gente vai voltar comigo agora, porque parece que a gente teve um probleminha técnico no microfone da professora Camille, mas não tem problema. Então, o ideal é que vocês interajam com a gente, tá certo? Durante a nossa aula, para tirar dúvidas, falar sobre os seus questionamentos e até dizer se vocês estão gostando ou não da aula. Então, fiquem ligados aí, baixem o app do Educa Recife, que eu falei já desde a semana passada. Baixem o app para poder fazer essa interação, tá certo? Então, eu vou continuar aqui a nossa aula, que a gente estava falando sobre a imprevisibilidade da vida. E é justamente sobre isso. Eu vou tentar, mais uma vez, voltar com a professora Camille, tá certo? Vamos lá. Oi, então. Voltando mais uma vez, é isso, a vida é isso, gente, imprevisibilidade todos os dias. A professora Vilma mandou um comentário dizendo: aula joia, gostando muito. Evelyn deixou um bom dia para você. Evelyn deixou um bom dia. E Richard disse um oi. Então, gente, deixando claro aqui, tirem as suas dúvidas por aqui. Estou aqui, ó, de olho, atento, e continuem assistindo essa maravilhosa aula, porque eu mesma estou aqui aprendendo horrores. Obrigada, Camille. Um cheiro, um beijo para todo mundo que comentou, para a professora Vilma, que está interagindo com a gente, tá certo? Então, a gente volta aqui agora para concluir a nossa interpretação do poema de Drummond, tá certo? Então, ele estava falando justamente sobre esse ponto de vista de que amar é imprevisível e a vida também é imprevisível. Então, sendo assim, ninguém é dono do próprio destino, por mais que a gente seja guiado pelas emoções e pela racionalidade, pelo que a gente gosta e pelo que a gente não gosta. Então, se no poema de Drummond a gente tem essa marca de dizer que João, que gostava de Teresa, não lembro se essa é exatamente a ordem, mas assim, as personagens eram guiadas pelas emoções, contudo eles não tinham a certeza de que essa emoção seria recompensada no futuro, ou seja, o destino talvez não dependa das nossas emoções, dos nossos quereres individuais, tá certo? Mas, além da análise interpretativa, o que é que nós podemos pensar da estrutura do poema? O reconhecimento dos pronomes relativos, né? Disso que a gente está falando e estudando hoje aqui. Então, o que o pronome relativo vem antecedido de substantivo, que nesse caso do poema de Drummond são os nomes das personagens, né? Maria, que amava. O pronome relativo substitui esse substantivo anterior, estabelece uma relação entre essas duas pessoas, tá certo? E no seu plano de ensino tem a seguinte atividade que eu peguei aqui, a gente vai tentar responder rapidamente. Então, a gente tem aqui quatro frases, em que a gente vai tentar entender qual é o pronome relativo adequado para cada frase. Então, a primeira frase eu tenho aqui: a lei, pontilhado, se referiu, já foi revogado. A segunda frase, o cargo, pontilhado, aspiras é muito importante. O filme, pontilhado, gostou, foi premiado. E o século, pontilhado, vivemos, tem trazido grandes transformações ao planeta. Então, a gente percebe que está faltando aqui alguma informação que faça essa ligação entre o primeiro termo com o resto da oração. Então, vamos ver qual combinação se adequa melhor. Será que vocês saberiam me dizer aí, sem o spoiler, sem a resposta dessas frases? Com certeza já conseguiriam aí chutar, né, por tudo que a gente viu. Mas eu vou colocar no quadro a resolução, tá certo? E essa seria aqui uma resolução possível para essas frases. Então, vamos lá. A primeira: a lei a qual se referiu já foi revogada. O cargo aqui ao qual aspiras é muito importante. O filme que gostou foi premiado. O século em que vivemos tem trazido grandes transformações ao planeta.
Então, aqui a gente consegue perceber que as informações foram completadas pelo uso desses pronomes relativos. E a gente tem o emprego de variados pronomes relativos, tá certo? Tanto os que variam como os que não variam. E é isso, gente. Agora chegou a vez de vocês mostrarem que prestaram atenção na aula, tá certo? Eu quero que vocês, aí de casa, pesquisem a relação que existe entre os pronomes relativos e as orações subordinadas adjetivas. Essa relação, eu antecipo aqui, vai ser explorada na próxima aula, então eu quero que vocês façam esse trabalho de pesquisa anterior, para quando a gente chegar aqui na próxima aula, vocês já estarem habituados à ideia e ao conceito que vem, tá certo? Eu me despeço por aqui, mas antes eu vou pular para a Camille, para que ela se despeça também de vocês, tá certo? Ai, gente, foi um prazer estar aqui. E se a professora Viviane me permite fazer só, dar uma diquinha assim fácil, que o que é uma palavra que assume diversas funções. Quando ele é pronome relativo, a gente consegue trocá-lo por o qual. Então, se vocês estiverem na dúvida sobre a função de algum que, vocês pensam, eu posso trocar esse que por o qual, a qual? Se sim, é um pronome relativo. Só uma diquinha assim que ajuda a gente tanto na hora das questões, né? Só isso, um beijo. Até a próxima. Interajam, gente. Tirem dúvidas. A gente não morde, juro. É isso, gente. A gente se despede por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Cheiro. Tchau, tchau.